Oi, neste vídeo vou mostrar para vocês um exemplo de situação que pode acontecer em sistemas concorrentes, chamada condições de corrida. Uma condição de corrida ou condições de corrida são situações onde você tem vários processos ou vários threads que acessam e manipulam recurso, que pode ser um dado ou memória ou qualquer recurso, de uma forma concorrente, sem nenhum controle. O efeito que as condições de corrida causam no programa podem ser desde resultados diferentes a cada vez que você executa o programa, ou até mesmo resultados inconsistentes quando você executa um programa. Vamos lá ver um exemplo de condição de corrida na prática, então. Para essa demonstração, vamos usar uma classe armazém e esse armazém vai representar um objeto capaz de armazenar itens. Então ele tem aqui como atributo uma lista de itens que são strings bem simples, para a gente conseguir criar aqui um repositório de itens que serão gerenciados ou adicionados nesse armazém. E ele tem também um atributo para gerenciarmos aqui qual que é a posição livre desse armazém. Que inicialmente, todo o armazém está zerado, então a primeira posição inicial livre é 0. Assim que entra um item aqui, a posição livre vai para 1 e assim sucessivamente. É sempre a próxima posição livre aonde é possível adicionar um elemento nesse armazém. Esse classe armazém disponibiliza então também um construtor que recebe por parâmetro qual que é o tamanho, qual que é a capacidade máxima de armazenamento de itens nesse armazém para conseguirmos criar aqui um array de strings. E o método mais interessante desse armazém é o add item. Esse método add item recebe por parâmetro uma string, um item a ser adicionado nesse armazém, sempre na posição que está livre. Então é feito aqui um itens no índice pós-livre, recebe o item e em seguida esse método add_item incrementa o valor desse atributo pós-livre para indicar aqui justamente qual que é a próxima posição livre a ser adicionado um elemento. Há também aqui um método imprimir, simplesmente que imprime os itens que estão aqui nesse armazém. Outro elemento que é interessante neste exemplo é a classe produtor, que representa uma thread, um elemento que vai gerar itens e estocar esses itens no armazém, em algum armazém. Então ele, como atributo, ele tem aqui uma referência para o armazém onde ele vai estocar os itens, e ele tem também um QTD, uma quantidade de itens que ele vai produzir ao longo da sua existência. Então há aqui um construtor que recebe por parâmetro quantos itens este objeto produtor irá produzir ao longo da simulação, e ele também recebe aqui o objeto armazém aonde ele irá adicionar os itens que ele produziu. No método run dessa thread é uma implementação extremamente simples que simplesmente faz um laço for para produzir itens, começando do item 0 até aquela quantidade. A cada item produzido é gerado aqui uma string com o valor P, daí o identificador da thread do produtor, concatenando aqui o valorzinho i para dizer qual é o item que ele está produzindo nesse momento. Então ficaria uma string nesse formato aqui, produtor x, item y. Então esse é o processo de produção de itens. Ao produzir um item, logo após a produção de um item, o nosso produtor chama o método add_item do armazém passando aquele item. Outra implementação disponível nesse exemplo, para mostrarmos aqui como funciona, é uma classe simples, um processo, onde o que interessa para nós é o método main. E nesse método main aqui são criados os objetos que interessam para o nosso exemplo de execução.
Então, o primeiro objeto que é criado é um armazém de 10 posições. Então, vamos criar aqui o nosso armazém com 10 posições. Esse armazém, então, ele tem 10 posições. E seguindo aqui pelo nosso método main, em seguida são criados dois produtores. O produtor P1, que irá criar 5 itens e colocá-los nesse armazém aqui. E o produtor P2, que também irá criar 5 itens e colocar também nesse armazém aqui. Em seguida, as duas threads P1 e P2 são startadas e elas então começam a executar o método run. Então agora eu vou reorganizar minha tela para a gente fazer uma execução passo a passo e ver como é que se comporta isso. Então aqui nosso cenário para execução e depuração já está melhor organizado. O que eu fiz foi simplesmente copiei o trechinho do método run do P1 e do P2 e coloquei aqui para conseguirmos acompanhar o passo a passo da execução. Transferi o meu armazém aqui para o centro e também coloquei o trechinho do método add_item do armazém aqui para que a gente consiga acompanhar a execução. Então vamos lá. Digamos que o nosso escalonador do sistema operacional dá tempo para o produtor P1 executar o seu método run. O que esse produtor vai fazer? Seguindo aqui o nosso laço, né, ele vai produzir um item. Lembrando que esse contador aqui começa em 0, né? Então ele vai produzir o primeiro item, vai ser o P1 e 0. E em seguida ele vai chamar o método add_item do armazém. arm.add_item, passando por parâmetro aquele item que ele acabou de produzir. Ao chamar o add_item, o processador continua a execução a partir do código que está lá no add_item do nosso armazém. Então isso aqui será feito, primeira coisa, itens na pos livre. Lembrando que o objeto armazém ele tem também uma variável que armazena a posição livre e ela sempre começa em 0. Então, ao executar aqui o add_item é chamado um método lá do nosso armazém que adiciona o item no array de itens, sempre na posição livre. Aqui no caso, na posição 0, vai receber o item. Nesse momento, o que acontece aqui no nosso armazém, o valor do item produzido, P1 item 0, é adicionado na pos livre na posição 0. E em seguida, o próximo comando que o armazém executa é incrementar a variável pos livre. Então, pos livre mais deixa de ser 0 e passa a ser 1, certo? Muito bem, tudo certo, conseguiu finalizar uma rodada de inclusão de item, o nosso P1. Digamos que nesse momento o processador decide interromper o tempo de execução desse thread aqui e passar a vez de execução para o nosso P2. O P2 vai seguir a mesma estratégia, vai seguir o mesmo código, vai produzir um item, P2 item 0, e vai chamar o método add_item do armazém, passando o item que ele acabou de produzir. Esse método, então, no armazém, adiciona o item no nosso array de itens, olhando sempre para pos livre é 1, então na posição 1 ele vai adicionar o item produzido pelo P2, ou seja, P2 item 0 vem aqui para a posição 1 e em seguida é feito o incremento do pos livre mais. Então, deixa de ser 1, pos livre vai para 2. Tudo certo.
Digamos que agora então o nosso processador também interrompe a execução aqui do P2 e volta a chance de execução para o P1. O que o P1 vai fazer? O P1 vai produzir o próximo item, vai ser P1 item 1 e vai chamar o método arm.addItem, passando o item que ele acabou de produzir. Nesse caso, o item produzido é o P1 em 1, então a execução segue a partir do método addItem. Então, ele chama o método, a execução itens na posição livre, que está valendo 2, e coloca o item lá dentro. Então, nosso P1 item 1 vem aqui na posição 2. Imagine agora que por algum motivo o sistema operacional interrompe a execução aqui do nosso P1, exatamente nesse ponto, e dá a vez de execução para o P2. O P2 vai lá, continua sua execução, volta para o laço, produz mais um item, P2 item 1, e chama o método addItem do armazém. O que acontece? Digamos que ele continua a execução, o sistema operacional não interrompe ele, e ele executa então os comandos que estão lá dentro do addItem. Então ele faz itens na posição livre. Qual que é o valor da posição livre? 2. Recebe o item. O que acontece nesse momento? Observem, aqui na posição 2, que é onde está sendo adicionado o item, já tem um elemento que foi adicionado pelo P1. Simplesmente não há nenhum controle, então o nosso item que estava lá na posição 2 será substituído pelo item produzido pelo produtor 2, P2 item 1. Vejam o que aconteceu, houve uma substituição de um elemento que estava lá dentro do nosso armazém ficou inconsistente. Digamos que a execução continue. Então, continuando a execução, o próximo comando é o pós-livre mais, vamos passar aqui o pós-livre para 3. E digamos que o sistema operacional não tire o tempo de execução do P2, que deixe o P2 executar mais um tempo. Então ele vai voltar aqui para o nosso laço for, vai produzir mais um item. O novo item produzido vai ser P2 item 2 e vai chamar o método addItem do armazém, addItem, passando aqui o item que ele acabou de produzir. Então, o addItem adiciona esse item no armazém, itens na posição livre, pós-livre, que está valendo 3, na posição 3, coloca o item. Então, aqui na posição 3 vai ser armazenado P2 item 2. E digamos que agora, nesse momento, então, o sistema operacional interrompe a execução desse processo aqui. E volta a execução para o nosso P1. O P1 havia parado aqui nessa linha, ele continua para o próximo comando do código. Então, vai fazer pós-livre mais. Pós-livre estava em 3, pós-livre vai para 4. E continua a execução. Vai produzir mais um item, P1, vai ser o P1 item 2 e vai chamar o addItem no armazém. addItem com o item que ele acabou de produzir. Digamos que, neste momento, por algum motivo, o sistema operacional decide interromper novamente esse thread aqui e voltar a vez para esse
P2. O que acontece com o P2? O P2 estava parado nesse ponto aqui. O P2 continua a execução, ele já armazenou o item lá dentro, ele continua para o próximo comando, que é pos livre mais mais. O que aconteceu com o pos livre? Estava em 4, agora passa para 5. E aí digamos que ele continue a execução, o P2. O P2 continua a execução, terminou aqui o add item, volta para o laço e produz mais um item. Item igual a P2, item 3. E chama o armazém.add item, passando aqui o item, certo? E aí, nesse momento, o sistema operacional interrompe esse P2 e devolve a vez de uso do processador para o nosso P1. O P1 não executou nenhum comando aqui do add item, então ele vai lá e começa a executar o add item. Vai fazer itens na pos livre está valendo 5, na posição 5 armazena o item. Onde que ele vai armazenar o item recentemente produzido? Aqui, na posição 5. Então ele vai colocar aqui P1, item 2. Observe o que aconteceu agora. Olha só como o nosso armazém ficou inconsistente. Ficou com uma posição livre. Então o nosso armazém ele tem duas inconsistências nesse momento. Ele permitiu que o item que estava aqui na posição 2, originalmente adicionado pelo P1, fosse substituído pelo item produzido pelo P2. E em um certo momento, dependendo aqui da sequência de execução, sobrou uma posição livre aqui no armazém. Esse tipo de inconsistência pode mudar de uma execução para outra. Nessa execução que nós fizemos agora, simplesmente aconteceu de haver essa substituição aqui na posição 2 e um espaço livre na 4. Mas dependendo do momento em que as suas threads são interrompidas e há a troca, pode ser que esse buraco apareça já logo aqui em cima, ou pode ser que vários itens sejam substituídos. Isso é o que chamamos de condições de corrida.